Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzana Moreira Ferreira e no material de hoje nós vamos conversar sobre o Sistema Tributário Nacional. Pessoal, vocês já devem ter ouvido falar ou até mesmo comentado com outras pessoas do meio que o Sistema Tributário Nacional é bastante complexo e que a nossa carga tributária é bastante elevada. Mas vocês já pararam para estudar ou para analisar os princípios fundamentais do Sistema Tributário Nacional? Pois é, no material de hoje é sobre isso que nós vamos falar. E olha só, antes de começarmos o nosso conteúdo, eu gostaria de deixar a seguinte frase com vocês. Todo imposto é tributo, mas nem todo tributo é imposto. Por que é que eu gosto de usar essa frase, gente? Porque quando a gente fala da alta incidência tributária, normalmente a gente fala, no Brasil, os impostos são muito altos, a gente tem impostos muito altos no Brasil, mas na verdade o nosso sistema tributário ele não é formado só por impostos, nós temos 5 tipos de tributos. E na incidência diária, rotineira, nós acabamos recolhendo esses outros tipos de tributos, mas popularmente nós tratamos tudo como imposto. Mas no material de hoje você vai descobrir que não é isso que acontece. Nós estamos falando de tributos e o imposto é apenas uma dessas formas de cobrança, é apenas um dos 5 tipos de tributos existentes no Sistema Tributário Nacional. Então, olhem só, no material que nós vamos abordar hoje, vocês vão aprender sobre o conceito de tributo, quais os tipos de tributo existem, as funções dos tributos, o que é competência tributária, o que é legislação tributária e os preceitos tributários fundamentais. Então, começando já pelo nosso primeiro tópico sobre o conceito de tributo, nós vamos abordar o Código Tributário Nacional. Porque, pessoal, o Sistema Tributário Nacional ele é todo regido por normas, por leis, por regras. E nós fazemos uso dessas regras para quê? Para conseguir apurar corretamente os tributos. Então, antes da gente saber se um item é tributo ou não, a gente precisa entender o conceito para poder fazer a classificação desses itens. Então, olhem só. O nosso Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º, define o que é tributo. E ele diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. A partir desse conceito, nós podemos particionar o conceito de tributo de forma que fique mais claro como entender se um item é tributo ou não. Então, olhem só, do conceito, a primeira separação que nós vamos fazer é da primeira parte do conceito. Observem, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que é a primeira característica de tributo precisa atender? Precisa ser uma cobrança pecuniária compulsória. O que o conceito quer dizer para a gente aqui? O que o legislador quis exprimir quando formulou esse conceito aqui de tributo? Ele quis dizer que o tributo, se incorrer o fato gerador, você é obrigado a fazer o recolhimento. Não é uma faculdade, não é uma opção. Você não tem como fugir desse recolhimento, do fato de recolher esse tributo, de fazer o pagamento. Então, a primeira característica do tributo é a compulsoriedade, quer dizer, você é obrigado a fazer o recolhimento. A segunda característica do conceito de tributo que nós também precisamos conhecer é em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. O que quer dizer? Quer dizer que quando eu tenho uma legislação que prevê a cobrança compulsória de um tributo, eu preciso que ela possa ser expressa em moeda. Ou seja, eu preciso conseguir quantificar aquilo em moeda para ser recolhido. Se eu tenho um item que é compulsório, o recolhimento é obrigatório, mas ele não pode ser expresso em moeda, ou seja, eu não posso converter monetariamente esse valor, ele não pode ser um tributo.
A terceira característica é sanção de ato ilícito. Não pode ser uma sanção de ato ilícito, ou seja, eu não posso ter um tributo cobrado como um item para punir uma atividade. Por exemplo, as multas de trânsito, elas não são consideradas tributo. Por quê? Porque elas são punitivas. Ela tem o objetivo de educar através da punição. Então, olha só, essa é a terceira característica para que um item possa ser considerado tributo. Não pode ser considerado uma sanção de ato ilícito. A quarta característica, ela é uma das mais importantes, gente. Nós vamos usar muito isso em tributária. Essa cobrança precisa ser instituída em lei. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que se eu não tenho a previsão legal para aquele tributo, eu não posso ter a cobrança, logo isso não pode ser considerado tributo. Então, todo tributo necessariamente precisa ser instituído em lei. E a última característica é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que ele quer dizer, o que o legislador quis dizer quando usou essa frase? Ele quis dizer que se nós temos uma atividade de cobrança compulsória, expressa em moeda, que não seja sanção de ato ilícito, que seja instituída mediante lei, nós precisamos ainda que essa cobrança esteja vinculada administrativamente a um ente. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso que tenha um ente governamental, seja União, Estado ou município, responsabilizado por fazer a fiscalização, a cobrança e a destinação desse tributo. Então, olhem só, nós temos essas 5 características que precisam ser consideradas para que a gente diga que um item é tributo ou não. Ele precisa ser compulsório, não pode ser sanção de um ato ilícito, precisa estar constituído em lei, precisa ter o seu valor expresso em moeda ou que se possa exprimir nela e, por fim, você precisa ter uma atividade administrativa plenamente vinculada a essa cobrança. Se não atender obrigatoriamente a esses 5 conceitos de tributo, a essas 5 características do tributo, o item não vai ser considerado um tributo. Dito isto, agora que vocês já conhecem as características para que um item possa ser considerado um tributo, nós vamos dar mais um passinho e vamos perceber, ou melhor, vamos conhecer quais os tipos de tributos nós temos no Brasil. A nossa Carta Magna, nossa Constituição Federal, ela prevê 5 tipos de tributos, tá? Essa é a corrente pentapartite, que é a mais aceita atualmente. Então, olhem só, nos artigos 145, 148 e 149, a Constituição, ela institui 5 tipos de tributos, que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, ou melhor, a contribuição de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Então, vocês se lembram que no comecinho desse material, eu comentei que o imposto ele era apenas um tipo de tributo, que nós tínhamos 5 tipos? Os 5 tipos de tributos estão demonstrados para vocês aí nesse resuminho dos artigos da Constituição Federal. Mas agora que vocês sabem quais são os 5 tipos de tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimo compulsório, é importante que nós saibamos quais as características de cada um desses tipos de tributo. Porque no dia a dia, nós vamos nos deparar com eles e a gente não pode falar que uma contribuição é imposto e que o imposto é uma taxa e nem classificar de forma incorreta esses tributos. Por quê, gente? Porque quando a gente entende os conceitos, a gente consegue interpretar melhor a legislação e nem só interpretar melhor, tá? Mas interpretar e aplicar da forma correta a legislação a cada um dos tipos de tributos. Então, nós vamos começar aqui falando sobre as características dos impostos, que é o nosso primeiro tipo de tributo apresentado aqui para vocês. Então, só recapitulando,
nós temos como tributo o conceito do artigo 3º do CTN e nós temos na Constituição Federal a previsão de 5 tipos de tributos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Dito isto, nós vamos falar sobre cada um dos tipos de tributos. Vamos então falar sobre os impostos. Olhem só, gente. A definição de imposto está no artigo 16 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, vamos traduzir o que o nosso CTN disse aqui para uma linguagem mais popular. O que o CTN está dizendo aqui, pessoal? Ele está dizendo que o imposto, ele não é uma opção, você não precisa necessariamente fazer algo para que ele seja cobrado. Ou melhor, você não está recolhendo algo em contrapartida de algo que lhe vai ser oferecido. Por exemplo, você recolhe o ICMS, mas você não tem a aplicação do ICMS diretamente na construção de escolas ou na pavimentação de estradas. Qual é a função principal do imposto, tá? A função principal do imposto é ser arrecadada para que o Estado, no sentido de ente governamental, né, seja União, Estado ou município, para que ele tenha caixa gerado para poder realizar as suas funções básicas. Então, o imposto ele tem como principal característica a não vinculação de um serviço oferecido diretamente para quem fez o recolhimento. Então, você recolhe o ICMS, o IPTU e o IPI, por exemplo, mas não é porque você está pagando esse imposto que o Estado, a União, vai dar um serviço em contrapartida para você. Esse valor vai ficar no caixa ali do Estado e ele vai destinar para onde ele achar que é mais conveniente naquele momento. Você não tem, em contrapartida, um serviço individual oferecido para você. Já no caso das taxas, nós vamos ver que a principal característica que diferencia as taxas dos impostos é a disponibilização de um serviço. Então, olhem lá, o nosso artigo 77 do CTN, ele define que as taxas cobradas pela União, Estado, pelo Distrito Federal e pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível. O que a definição de taxa quer dizer aqui? Quer dizer que quando você tem o recolhimento de uma taxa, quando você paga uma taxa, algum serviço precisa ser oferecido particularmente para você, ainda que não seja efetivamente, mas potencialmente. Por exemplo, quando você paga uma taxa de polícia ou uma taxa de iluminação pública, pode ser que você naquele momento não esteja fazendo uso daquele serviço, mas ele vai estar disponível para você caso você necessite. Então, só para fazer um contraponto aqui entre o imposto e a taxa. Quando nós recolhemos um imposto, o serviço ele não é direcionado diretamente para quem fez o recolhimento. O valor ele fica lá no caixa do ente governamental e ele vai dizer aonde esse valor vai ser utilizado. Quando você faz o pagamento de uma taxa, um serviço precisa ser oferecido para você. Por exemplo, se eu recolho uma guia de pagamento de bombeiro ou de alvará para o município, por exemplo, o município, em contrapartida, vai me fornecer o alvará. Então, olhem só, esse pagamento não foi de um imposto, porque o valor não foi destinado para um outro recurso. E o serviço que vai ser disponibilizado, ele não é de uso geral, ele é particular para quem fez o pagamento. Então, aqui, quando nós falamos do alvará, nós estamos falando de uma taxa. O serviço de bombeiros, a mesma coisa, nós estamos falando de uma taxa. Então, olhem como é diferente. Quando nós pagamos um imposto, não é oferecido para nós diretamente um serviço, mas sim
Nós pagamos para que o Estado determine onde vai ser utilizado aquele recurso, sem que nos seja oferecido nenhuma contrapartida direta. Já no pagamento da taxa, o retorno acontece diretamente para quem fez o recolhimento. Então, se eu recolho uma taxa, algum serviço efetivo ou em potencial é oferecido a mim, contribuinte daquela taxa. E agora nós vamos falar do terceiro tipo de tributo, que é a contribuição de melhoria. E a contribuição de melhoria, pessoal, ela está no artigo 81 do CTN. A contribuição de melhoria, ela é cobrada pela União, quer dizer, pelo governo federal, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, e é instituído para fazer face ao custo de obra pública da qual decorra valorização imobiliária. Então, quando é que a gente tem a cobrança da contribuição de melhoria? Olhem como o nome do próprio tributo ele é transparente. A contribuição de melhoria ela é cobrada quando? Quando o Estado, o município ou a União fazem algum serviço, algum benefício ali na sua região e desse benefício resulte uma valorização imobiliária. Então, olhem só, vamos supor que aonde eu moro que no bairro onde eu moro seja construída uma praça. E essa praça, ela vai valorizar o meu imóvel num certo valor. Em decorrência dessa obra, o ente que fez a construção da obra pode cobrar das pessoas que moram ali naquela região a contribuição de melhoria. Mas olhem que coisa importante, a contribuição de melhoria, ela só pode ser cobrada se ocorrer valorização imobiliária. O que eu quero dizer com isso, gente? Se a obra pública não resultar em valorização imobiliária, digamos que essa obra pública ela vai desvalorizar o seu imóvel, vai fazer com que você perca capital. Não pode haver cobrança sobre essa benfeitoria realizada na região. Por exemplo, vamos supor que ao invés de construir uma praça no meu bairro, tenha sido construída uma penitenciária. Logo, o meu bem vai perder valor, né? Vai ser desvalorizado e não valorizado. Por conta disso, não pode acontecer nenhuma cobrança por parte de quem realizou a obra, do ente responsável por realizar a obra. Então, a primeira característica que nós precisamos ter da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária. Se não houver valorização imobiliária, não há que se falar na cobrança da contribuição de melhoria. E nós temos várias regras em relação à contribuição de melhoria, tá? Antes dela ser cobrada, você tem que ter um memorial descritivo, você tem que ter um edital a ser seguido, tem uma série de procedimentos que a legislação traz para que possa resultar na cobrança da contribuição de melhoria. Mas as características mais importantes que vocês precisam saber é que precisa ter a valorização de um imóvel. E uma outra característica que também é bastante importante, e vocês precisam sair daqui desse material conscientes, é de que essa cobrança ela não pode acontecer de qualquer forma. Nós temos dois limitadores em relação à cobrança da contribuição de melhoria. A primeira é o limite do bem valorizado. Então, suponhamos que nessa obra tenha sido gasto um valor que resulta proporcionalmente às pessoas que estão ali naquela região, de R$50 mil. Então, vamos supor que a obra, se fosse dividida pelo total de habitantes daquela região, resultaria em R$50 mil para cada pessoa que habita aquela região. Mas, se um estudo demonstrar que a valorização do imóvel se limitou a R$10 mil, o ente que fez a benfeitoria naquela região, ele só vai poder cobrar até R$10 mil. Por quê? Porque nós temos dois limites, ou o custo da obra ou o valor da valorização imobiliária. Sempre vai ser o que for menor, tá? Se o custo da obra rateado pelos beneficiários for menor, a cobrança se limita ao custo da obra. Mas se a valorização imobiliária for menor, a cobrança vai se limitar ao custo, ao valor da valorização imobiliária. Então, essas são as duas características mais importantes da contribuição de melhoria. Primeiro, que você precisa que tenha uma valorização imobiliária e segundo, que ele tem esses dois limites em relação à cobrança. Ou ele se limita ao custo da obra, dividida pelos beneficiários, ou ele se limita ao valor
ao valor que o bem foi valorizado. Sempre vai ser o que for menor, tá, gente? Sempre vai ser, ou se o custo dividido pelos beneficiários for menor, você vai considerar o custo. Se o valor da valorização imobiliária for menor, você considera o valor da valorização imobiliária. O próximo tipo de tributo que nós vamos falar é o empréstimo compulsório. E eu costumo dizer que esse tributo, ele é um imposto de guerra, tá? Ele é o tributo de guerra. Por quê, gente? Porque esse tributo, ele só pode ser estipulado pela União, tá? Então, ali só, o próprio CTN, no artigo 15, menciona que somente a União pode instituir os empréstimos compulsórios. Quer dizer, não adianta o Estado, o município, querer instituir a cobrança desse tributo, não. A gente precisa que a União é quem faça a legislação própria para a cobrança do empréstimo compulsório. E ele só pode ser criado em casos extremos. Olhem só, ele pode ser criado quando nós temos guerra ou iminência de guerra, quando nós temos uma calamidade pública, ou quando você precise de arrecadar recurso temporariamente para poder sanar uma situação ali atípica. Então, como é que acontece a cobrança do empréstimo compulsório? O empréstimo compulsório, como o próprio nome já diz, a União ela vai captar o recurso da população. Então, vai sair uma lei que vai estipular que a União vai captar o recurso da população, mas essa própria lei ela já tem que mencionar quais as formas que a União vai devolver esse valor para as pessoas das quais, para os contribuintes, das quais o valor foi arrecadado. Porque, olhem só, como o próprio nome já diz, é um empréstimo. A União ela vai captar o recurso financeiro da população, mas em algum momento ela vai precisar fazer a devolução desse valor. E a própria lei que permite a cobrança ou a captação do recurso, ela precisa deixar claro como esse valor vai ser devolvido. E ele só pode ser criado em casos extremos, tá? Digamos que o Brasil tem uma iminência de guerra e vai precisar se fortalecer belicamente. Vai precisar arrecadar recursos da população para poder fazer a compra de armas. A União ela pode estipular uma lei que vai determinar que a população precisa bancar, de certa forma, essa cobrança. Mas essa própria lei já vai ter que estipular como esse valor vai ser devolvido para a população. Então, o empréstimo compulsório ele é um tipo de tributo que ele só acontece em casos muito extremos. E eu, particularmente, gente, faz 16 anos que eu trabalho na área tributária. Eu nunca vi nenhum tipo de situação em que foi estipulado algum tipo de empréstimo compulsório. E o último tipo de tributo que nós vamos falar são as contribuições especiais. Então, as contribuições especiais, elas têm previsão no artigo 149 do CTN. E olhem só, o artigo 149 diz o seguinte: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção de domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observando o disposto nos artigos 146, 3º e 151 e 3, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições que alude o dispositivo. Então, as contribuições sociais, elas se dividem ainda em as contribuições especiais se dividem em sociais, de intervenção de domínio econômico, de interesse de categorias profissionais e de custeio de iluminação pública. Então, quando nós falamos das contribuições especiais, nós ainda temos 4 tipos de contribuições especiais, sendo que as mais comuns são as sociais. E eu vou dar um exemplo para vocês, bem legal aqui, para vocês conseguirem entender o que são, de fato, as contribuições especiais. Por exemplo, pessoal, o PIS, a COFINS ou FGTS são contribuições especiais sociais. E o que eu quero dizer quando eu estou falando que o tipo de tributo que eu estou recolhendo é uma contribuição social? Eu estou dizendo que a pessoa que faz o pagamento daquela contribuição, ela faz o pagamento e ele tem uma destinação correta, porém,
o serviço não vai retornar especificamente para quem fez o pagamento naquele momento. E a gente até pode fazer um contraponto com as taxas aqui em relação às contribuições, tá? Porque olhem só, quando eu pago uma contribuição, quando alguém recolhe o FGTS por mim, ou quando eu pago meu INSS, que também é uma contribuição, ou quando eu pago, por exemplo, o PIS e a COFINS, eu estou recolhendo contribuições. E essas contribuições, como o próprio nome já diz, elas são contribuições sociais. Então, elas precisam ser arrecadadas e usadas em prol da sociedade. Então, não é como o imposto que nós pagamos, fica no caixa da União, do Estado ou do município, e o ente governamental é que define onde vai usar esse recurso. Não é isso que acontece. No caso das contribuições, elas já são arrecadadas para uma destinação específica. Qual é a função do FGTS? Formar caixa para o trabalhador. Qual é a função do PIS? Qual é a função do INSS? Permitir que nós, no futuro, nos aposentemos. Então, você já recolhe com uma destinação correta. Mas qual é a diferença entre as taxas e as contribuições? Porque vocês lembram que quando eu falei das taxas, eu falei que o serviço ele era disponibilizado para quem fez o pagamento? Então, olhem só, se eu paguei uma taxa de vistoria de bombeiro, o bombeiro ele vai fazer a vistoria para mim, para quem pagou a taxa, naquele momento. Se eu paguei uma taxa de alvará, quem tem o direito a obter o alvará sou eu que fiz o recolhimento. Mas olhem só, quando nós pagamos o nosso INSS ou tem a retenção do nosso INSS, ou quando a empresa recolhe por nós o FGTS, nós não temos o direito de ir lá na semana seguinte e sacar esse FGTS, se não tem acontecido nenhuma rescisão ou algo do tipo. E se nós pagamos o INSS hoje, nós também não temos o direito de nos aposentar amanhã. Por quê? Porque olha a diferença mais aparente entre a taxa e a contribuição. Porque quando nós pagamos o INSS ou o FGTS, o PIS ou a COFINS, de fato esses valores eles têm que voltar para a sociedade, mas não necessariamente no momento em que você fez o pagamento. Então, quando a gente fala das contribuições sociais, eu estou dizendo de pagamentos que retornarão para a sociedade, mas de forma coletiva. Quer dizer, eu recolho o meu INSS hoje, mas eu não vou me aposentar hoje. Mas em contrapartida, outras pessoas estão se aposentando hoje e utilizando esse INSS que eu pago hoje. E assim sucessivamente. No futuro, quando eu chegar a me aposentar, outras pessoas estarão pagando essa mesma contribuição social e eu estarei me beneficiando dessa contribuição que está sendo paga por outras ou que foi paga por mim no decorrer de toda a minha vida. Então, a diferença mais evidente entre a taxa, o contraponto que a gente pode fazer mais evidente entre a taxa e as contribuições é essa, que na taxa o serviço é disponibilizado para quem efetivamente fez o pagamento e no momento do ato do pagamento, do recolhimento. Já as contribuições, elas também acontecem em prol de quem fez o pagamento, mas não necessariamente naquele momento em que o pagamento foi reconhecido. E não necessariamente para quem realmente fez o pagamento, porque aquilo que eu mencionei, quando eu me aposentar, eu posso estar me beneficiando do pagamento de INSS da população em geral e não necessariamente apenas do que eu paguei, tá? Então você contribui coletivamente para o desenvolvimento da sociedade. Dito isso, nós já conhecemos os 5 tipos de tributos e as suas características. Vamos então passar para uma nova etapa da nossa conversa. Então agora nós vamos falar sobre as funções dos tributos. Olhem só, quando nós falamos das funções dos tributos, nós dividimos em 3 funções. A função fiscal, a extrafiscal e a parafiscal. Então, o que é a função fiscal de um tributo, gente? A função fiscal é a arrecadatória. Quando nós dizemos que um tributo tem função fiscal, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que o ente que vai fazer o recebimento desse tributo, seja imposto, taxa, contribuição, qualquer um dos 5 tipos, tá? Ele vai receber esse valor e vai deixar aquele valor ali, você fez o pagamento desse valor, simplesmente para que o Estado possa suprir as suas necessidades básicas. O que são necessidades básicas? Escola, educação, saúde. Então, você faz o pagamento
e a função desse tributo foi exclusivamente arrecadatória. Por exemplo, qual é a função do imposto de renda? Qual é a função da contribuição social sobre o lucro líquido? Qual é a função do ICMS, do ISS, do IPI? A função principal desses tributos é a arrecadação. Por quê? Porque o Estado, né, no sentido de ente governamental, novamente, ele faz a cobrança simplesmente para que ele possa arrecadar e manter as suas funções básicas. Então, essa é a função fiscal. A função fiscal é gerar cofre, tá? Gerar recurso para os cofres públicos. Já quando eu falo que um tributo tem função extrafiscal, eu estou atribuindo a essa cobrança mais uma particularidade além da arrecadatória, tá? Olhem ali, eu deixei para vocês a demonstração do imposto de importação e exportação. Por quê, gente? Porque quando eu falo da função extrafiscal, além desse valor ser arrecadado pelo ente governamental, eu estou dizendo que, de alguma forma, esse tributo vai movimentar, estimular ou desestimular a cadeia comercial. Por exemplo, gente, quando nós falamos de importação ou exportação, se nós temos um item que aqui no nosso país ele é produzido em alta escala e pode ser adquirido de fora do Brasil com um valor maior, ou melhor, com um valor menor, nós temos que fazer o quê? Fazer com que as empresas aqui dentro do Brasil não importem. Por quê? Porque se nós temos uma produção alta aqui, o nosso objetivo é consumir essa produção aqui. Vamos falar de um exemplo prático, tá? Para ficar mais claro para vocês. O Brasil, ele produz bastante soja. Então, vamos supor que aqui no Brasil a gente tenha produção de soja, mas que seja mais barato importar a soja dos países vizinhos, como por exemplo Paraguai e Argentina. O que a gente pode fazer? O que o Estado ele faz? Ele aumenta o tributo de importação para quê? Para que quando se tente importar esses itens do exterior, fique mais caro do que comprar no mercado interno. Por quê, gente? Porque a nossa função, o nosso objetivo é estimular o consumo da produção interna. Então, quando eu aumento o imposto de importação sobre um determinado item, para poder estimular o consumo interno, a aquisição de dentro do território nacional, eu estou atribuindo a esse tributo uma função extrafiscal. Por quê? Eu estou usando o tributo como forma de manipular, de certa forma, o mercado, e não apenas com o objetivo de arrecadar. Uma outra situação que nós também podemos observar é quando o governo ele favorece algum segmento. Por exemplo, quando o governo ele diminui o IPI ou diminui o ICMS dos veículos, da linha branca, né, geladeiras, fogões e etc., ele está tentando movimentar aquele setor da economia. Então, quando eu uso o tributo para movimentar, para estimular a aquisição de certas mercadorias, eu estou atribuindo a esse tributo uma função extrafiscal, ou seja, eu estou estimulando ou desestimulando determinado segmento a partir da incidência dos tributos. E quando eu falo da função, da nossa terceira função, que é a função parafiscal, eu estou cobrando itens que, na teoria, eu não teria, ou melhor, eu no sentido de Estado, eu não teria obrigação para estipular essa cobrança, como, por exemplo, OAB, CRC, CREA, essas outras cobranças, né, de conselhos regionais ou conselhos federais, ela teoricamente não seria uma obrigação do Estado, não seria uma obrigação do legislador estipular a cobrança. Por quê? Porque nós não estamos falando de órgãos públicos, nós estamos falando de instituições, de conselhos de classe ligados a uma determinada área. Então, teoricamente, o Estado ele não precisaria se envolver na instituição dessas cobranças. Mas, gente, vamos falar a verdade, né? Vocês, contadores, por conta própria, se não tivesse uma legislação que estipulasse a cobrança e o pagamento do CRC, você iria anualmente lá pagar o seu CRC? Você, advogado, iria a bel prazer pagar a sua OAB se não tivesse uma legislação que estipulasse essa cobrança? Não, gente, a gente não iria, né? Então, o que o legislador fez? Colocou uma lei em que tivesse a previsão da cobrança dessas obrigações parafiscais, para que as pessoas que se sujeitam ali àquela classe fizessem o recolhimento. Porque aquela história, se não tem lei, se você não está obrigado por lei,
muito provavelmente você não faria o recolhimento. Então, quais são as 3 funções dos tributos? A fiscal, que é a função arrecadatória, que é gerar caixa para os entes governamentais. A extrafiscal, que é, além de arrecadatória, estimular ou desestimular diversos segmentos, né? Ou alguns segmentos, de acordo com o que se deseja. E a terceira função é a parafiscal, que é garantir a arrecadação de órgãos que não necessariamente são o Estado, a União e o município, mas que se não tivesse legislação específica, ficariam sem arrecadação porque facultativamente nós não faríamos os pagamentos. E agora nós vamos falar sobre competência tributária. Vocês observaram que quando nós falamos sobre os tipos de tributo, nós falamos compete à União, compete ao Estado, compete ao município. Sempre que a gente fala da competência, nós estamos falando sobre qual é o órgão que tem poder para poder legislar sobre aquele tributo. Qual é o ente governamental que pode instituir, cobrar e criar regras sobre aquele tributo. Então, o que é competência tributária? Competência tributária é o poder atribuído, seja à União, ao Estado, ao município ou ao Distrito Federal, de legislar sobre aquele tipo de tributo. Então, quando nós falamos que um tributo é de competência estadual, apenas o Estado pode fazer a criação, a cobrança e a fiscalização daquele tributo. Quando nós dizemos que um tributo é de competência compartilhada, quer dizer, pode ser da União, do Estado, do município ou do Distrito Federal, todos esses entes podem criar esses tributos. Então, a competência é a delegação ou o poder concedido a um ente para que ele possa legislar sobre determinado tributo. Então, olhem só, nós podemos ter a competência federal, que seria a União, estadual dos estados, municipal dos municípios e do Distrito Federal. Por que é que o Distrito Federal ele é mencionado à parte, gente? Porque no Distrito Federal a gente não tem a divisão de estado e município. O Distrito Federal ele segue uma regulamentação diferente dos demais. Por quê? Porque o Distrito Federal a gente tem a mescla da competência estadual, ou seja, do estado, e da municipal. Então, quando a gente fala do Distrito Federal, nós podemos ter o mesmo ente legislando tanto sobre tributos municipais quanto estaduais. E agora que nós já falamos sobre esses conceitos fundamentais, nós vamos falar um pouquinho sobre a legislação tributária. Gente, por que é muito importante nós falarmos sobre legislação tributária? Porque vocês conseguiram observar aqui no que nós falamos até agora que nós sempre nos baseamos na legislação, sempre nos baseamos em lei. Então, em tributária, nós sempre precisamos nos atentar ao que a legislação diz, ao que está na letra da lei. E quando nós falamos da legislação tributária, existe uma certa hierarquia que precisa ser observada. Olhem só, na nossa pirâmide, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é a Constituição Federal. Por quê, gente? Porque se qualquer uma dessas normas abaixo da Constituição tiverem algum texto que não condiz com o que está na Constituição, ela será considerada inconstitucional. Então, observem, gente, a nossa regra-mãe, a principal legislação que a gente precisa conhecer como tributarista, a Constituição Federal. Se nós conhecemos a Constituição Federal, nós temos capacidade para avaliar as demais legislações criadas. Então, olhem só, quando nós falamos dos estados, por exemplo, os estados são competentes para legislar sobre o ICMS. Então, a Constituição Federal é quem determina quem pode legislar sobre determinado tributo, quem é competente para legislar. Então, a Constituição Federal determina que o ICMS é de competência estadual. Mas como é que eu vou saber se o Estado está cobrando o ICMS corretamente? Por quê, gente? Porque eu vou conhecer a Constituição e vou conhecer os princípios constitucionais para o ICMS. E a partir da Constituição, eu tenho o direcionamento de uma outra lei federal que também vai tratar sobre o ICMS, que é a Lei Candir. Conhecendo a Lei Candir, eu vou avaliar os regulamentos do ICMS dos estados.
Então, olhem só, gente, a Constituição, só para vocês entenderem a questão da hierarquia legal. A Constituição prevê que o Estado é competente sobre o ICMS e também já determina algumas características básicas do ICMS. Mas a Constituição, ela não foi feita para tratar apenas de ICMS. Então, a Constituição dá as diretrizes básicas e menciona que será criada uma outra lei federal para tratar das regras próprias do ICMS. Com isso, a Constituinte permitiu a criação de uma segunda lei federal, que no nosso caso no Brasil é a Lei 87 de 96, que é a Lei Candir. Quando nós temos a Lei Candir, nós precisamos analisar a Candir com referência à Constituição, quer dizer, eu preciso conhecer a Constituição para saber que se a lei do ICMS, que foi criada com permissão da Constituição, segue o que está previsto na Constituição. A Candir, por sua vez, vai mencionar que as particularidades próprias dos estados serão criadas a partir dos regulamentos do ICMS dos estados. Então, olhem só, nós temos uma lei federal, que é a Constituição, dizendo que será criada uma outra lei complementar para tratar de um tributo específico, porque não cabe à Constituição trazer pormenoridades de um tributo. Então, a Constituição prevê a criação do ICMS e coloca o tratamento específico desse tributo para uma outra lei. Essa outra lei também federal determina que, como esse tributo é de competência estadual, cada estado tem determinadas liberdades para legislar sobre esse tributo e prevê que os estados criarão seus próprios regulamentos do ICMS para tratar dos termos específicos desse imposto. Mas olhem só, pensem, nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal. Então, cada estado terá o seu próprio regulamento do ICMS. Mas por conta dessa hierarquia legal, nós precisamos lembrar o quê? O que a gente vai precisar observar? O regulamento do ICMS do seu estado, ele não pode ter artigos que vão contra a Lei 87 de 96, que é a Candir. Por quê? Porque nós precisamos observar essa hierarquia, tá? Os regulamentos, eles foram feitos para legislar, para determinar as pormenoridades dos tributos. Mas essas liberdades, elas não podem ir contra o que a lei superior diz, que é 87 de 96. Já a lei 87, ela não pode estar em desacordo com a Constituição. Então, quando a gente fala da legislação tributária, todas as leis, normas, instruções, elas são importantes, mas a gente precisa seguir sempre essa hierarquia. A gente sempre precisa avaliar a lei inferior com olhos à lei superior. Por quê? Porque se eu estiver em qualquer uma dessas etapas abaixo da legislação e tiver qualquer texto que esteja em desacordo com a Constituição Federal, essa lei vai ser considerada inconstitucional. E se uma lei é inconstitucional, ela perde a sua validade. Dito isto, nós vamos falar um pouquinho sobre os preceitos fundamentais dos tributos, que são a hipótese de incidência, o fato gerador, a obrigação tributária, o lançamento e o crédito tributário. Pessoal, o que é a hipótese de incidência? A hipótese de incidência é a previsão legal para que um tributo seja cobrado. Então, lembram lá no nosso conceito de tributo que uma das partes do conceito mencionava que ele precisava estar expresso em lei? Então, o que é a hipótese de incidência? A hipótese de incidência é a previsão legal para que algum tributo seja cobrado. Então, olhem só, eu só posso ter a cobrança de um tributo se eu tenho a previsão legal, ou seja, se eu tenho a hipótese de incidência. Mas apenas a hipótese de incidência não é suficiente para que um item seja cobrado, para que um tributo seja cobrado. Para que o tributo seja cobrado, eu preciso que incorra um fato não abstrato. Eu preciso que haja o fato gerador. Então, eu sempre abordo esses dois princípios em conjunto. A hipótese de incidência, ela é um fato obscuro, é um fato que só existe na letra da lei. Já o fato gerador, ele é a materialização da hipótese de incidência. Então, por exemplo, se a legislação diz que o ICMS incorre sobre a circulação de mercadorias, eu tenho um fato abstrato.
Se eu fiz uma venda efetiva, se eu tive a circulação de uma mercadoria, eu materializei a hipótese de incidência, eu realizei o fato gerador. E a hipótese de incidência somada ao fato gerador dá origem a mais um terceiro preceito tributário fundamental, que é o surgimento da obrigação tributária. Então, olhem só, nós temos a hipótese de incidência, que é a previsão legal para que um tributo seja cobrado, e se acontece o fato gerador, nasce a obrigação tributária. E uma vez que nós temos o surgimento da obrigação tributária, nós temos a presença de dois sujeitos da obrigação tributária, o sujeito ativo e o sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo na obrigação tributária? É o Estado. É aquele que tem a responsabilidade de cobrar, fiscalizar e exigir o tributo. E quem é o sujeito passivo? Somos nós que somos obrigados a fazer o recolhimento do tributo. Então, olhem só, a hipótese de incidência somada ao fato gerador faz com que haja o surgimento da obrigação tributária. Quando surge a obrigação tributária, nós temos a presença do sujeito ativo, que é o Estado, que vai fazer a cobrança do tributo, e do sujeito passivo, que é o contribuinte e precisa fazer o recolhimento do tributo. E além do surgimento do sujeito ativo e do sujeito passivo, nós temos o nascimento da obrigação tributária acessória e da principal. E o que são as obrigações tributárias acessórias e a principal? Gente, a principal é o recolhimento do tributo. A obrigação tributária principal é o recolhimento do tributo, é o efetivo pagamento. E a acessória é aquela que permite que o fisco tenha informações para verificar se a sua apuração está correta. Então, por exemplo, ainda usando o ICMS como exemplo, se nós temos a hipótese de incidência, incorremos no fato gerador do ICMS, que é a circulação de mercadorias, nós temos o nascimento da obrigação tributária, que vai ser principal, com o recolhimento do tributo, e a acessória, que é o que o contabilista apresentar as obrigações acessórias para que o fisco estadual possa fiscalizar esse tributo. No caso do ICMS, o SPED ICMS, o EFD ICMS IPI. Então, olhem só, além de recolher o tributo, nós temos que o contribuinte precisa garantir que seja feita a apresentação das obrigações acessórias para que o fisco possa facilitar a sua apuração, a sua confrontação e a verificação das informações. E uma vez que nós temos o surgimento da obrigação tributária, esse tributo passa a ser devido. E nós chamamos essa obrigação de recolhimento de tributo de lançamento. Quando nós falamos do tipo de apuração de lançamento dos tributos, nós podemos ter três tipos de lançamento: por declaração, ofício ou homologação. Por declaração é aquele em que o sujeito passivo e o ativo, quer dizer, tanto o ente responsável por fazer a cobrança quanto o responsável por fazer o pagamento, que somos nós, contribuintes, trabalham em conjunto. Porque a apuração, ela vai ter uma parte informada pelo contribuinte, mas a geração da apuração de fato vai ser realizada pelo ente competente. Quando nós falamos da apuração por ofício, é aquela que o fisco possui os elementos para fazer o cálculo e o contribuinte não tem participação nenhuma. Por exemplo, o IPTU e o IPVA, quer dizer, você não precisa declarar nada, você não precisa anualmente ir até a prefeitura ou até o estado e mencionar que você tem um bem para que eles emitam o IPVA ou o IPTU para você. Não, o estado faz isso sozinho, né? Então esse é um tipo de apuração por ofício. E por final, por homologação, é aquele em que o sujeito passivo, ele não participa ativamente no ato de apuração do tributo, mas posteriormente esse tributo é verificado para se saber se o responsável pela apuração fez o cálculo correto ou não. Nesse caso, nós podemos mencionar, por exemplo, o imposto de renda, porque anualmente o contribuinte é responsável por apresentar a sua declaração do imposto de renda. E num primeiro momento, o fisco ele não vai analisar se as bases estão certas, mas a posterior
ele vai fazer o levantamento da informação e vai verificar se você informou bases corretas. Então, o responsável por fazer a apuração aqui é o contribuinte e só num segundo momento essa validação passa pela apuração do fisco. Dito isto, uma vez que os tributos eles tiveram hipótese de incidência, fato gerador, houve o surgimento da obrigação tributária e o lançamento do tributo, nós dizemos que houve o surgimento do crédito tributário. O que é o crédito tributário? É a capacidade fornecida por um ente governamental de que cobre esse tributo. Então, uma vez que esse tributo foi consolidado, nós precisamos fazer com que, para não sermos devedores, nós precisamos fazer com que esse crédito tributário ele seja liquidado, tá? E como é que você pode ter a liquidação do crédito tributário? A partir de 3 formas: da extinção, da suspensão e da exclusão. O que é a suspensão, tá, gente? A suspensão é quando nós temos, por exemplo, ações judiciais ou o parcelamento. Porque o que ele quer dizer? Você continua devendo aquele tributo, mas por força de alguma outra normativa, né, por força, por exemplo, do parcelamento, você não pode ter aquele tributo cobrado naquele momento. Por exemplo, se eu devo o IPTU e não tive como pagar no momento, eu vou fazer o parcelamento desse IPTU. Então, eu tenho a dívida, mas eu não posso ser cobrado porque eu já tenho um tratamento de parcelamento. Então, eu digo que a dívida ela foi suspensa, ela está temporariamente suspensa. Já quando nós falamos da extinção, nós estamos falando de formas que fazem com que não haja uma suspensão temporária da cobrança, mas sim esse tributo deixará de ser devido. E qual é a principal forma de extinção de tributo? A principal e mais conhecida é o pagamento. Então, se você tem um crédito tributário consolidado e você precisa extinguir esse crédito, quer dizer, você precisa sanar essa dívida, a principal forma de sanar essa dívida, de liquidar, é o pagamento. Mas nós temos outros também previstos pela nossa legislação, como, por exemplo, a compensação. E, por fim, nós vamos falar sobre a exclusão do crédito tributário. O que é a exclusão do crédito tributário? A exclusão do crédito tributário é quando, de alguma forma, aquele crédito deixa de ser exigido. Ele, por força de alguma lei específica criada em prol dele, deixa de poder ser exigido pelo ente competente sobre aquele tributo. Então, olhem só, nós falamos sobre vários preceitos fundamentais tributários. Só para recapitular o nosso conteúdo, nós falamos sobre o conceito de tributo, falamos sobre quais os tipos de tributos, que nós temos impostos, taxas, contribuições especiais, empréstimos compulsórios e contribuição de melhoria. Nós falamos quais as funções dos tributos, que nós temos função fiscal, extrafiscal e parafiscal. Falamos sobre competência tributária, sobre a legislação tributária e sobre os elementos fundamentais dos tributos. Desejo ter cooperado com vocês, foi um prazer falar com vocês e até mais!